Tem clientes que eles querem ver a modelagem, eles querem ver o planejamento, mas a gente tem cliente que diz, o orçamento é o coração da minha obra. Eu quero ver o orçamento e não sossego enquanto o orçamento não está pronto. E acaba não entendendo que tem aquele fluxo, né, de trabalho até chegar na orçamentação. Uma das coisas que, particularmente, quando eu entrei, né, na engenharia de custos, eu tinha bastante dúvida, era no sentido das nomenclaturas de orçamento. Eu achava que era tudo orçamento, tudo é a mesma coisa, é um orçamento só existe um tipo, né? E aí depois eu fui me deparando que não é bem assim, e eu fiquei, nossa, por quê, né? Como assim? Então, Ascânio, se você quiser comentar um pouquinho até sobre quais são os tipos de orçamento que você considera, como são os orçamentos elaborados aí na If Designers, né? Acho que é bem legal também esse tema, né? Pra gente conversar sobre as diferenças mesmo, né? De tipos de orçamento. Esse é um orçamento que a gente até evita, tá? Justamente pela associação com o método BIM. Tá? Não que o BIM ele vai te trazer, vai te impedir de fazer esse tipo de orçamento, né, Felipe? Eu não sei se você já chegou a fazer algum orçamento estimativo dentro desse processo. Sim, obviamente o BIM ele automatiza o nosso processo, né? Mas a partir disso a gente continua podendo, né, obviamente, elaborar ali todo tipo de orçamento, né? Até uma das questões, né, Ascânio, né, pessoal, explicar a diferença entre orçamento estimativo de custo, né, enfim. Então é exatamente o que a gente vai comentar um pouquinho, né? Essa parte de viabilidade, né, o estudo de viabilidade ali, uma estimativa de custos, né? Geralmente a gente elabora esse tipo de estudo quando não tem projeto, né? A gente precisa ali, tem um cliente em si, ele está perguntando quanto vai custar, ele quer uma ideia de custo para ver se vale a pena o investimento, ou se ele vai ter um fluxo de caixa. Então, geralmente a gente faz essa estimativa, esse estudo de viabilidade com base em dados, né? Com base, por exemplo, no cube por metro quadrado, né? Que é disponibilizado ali para a gente utilizar um custo por metro quadrado de construção. Ou às vezes você tem você que está assistindo, né, a gente, tem ali muitas obras, tem um custo base de execução das suas obras, você também pode utilizar esse custo, que é basicamente um cálculo ali que a gente faz, né, para apresentar para o cliente uma ideia. Né. Dentro disso a gente também tem o orçamento paramétrico, né, o preliminar. Já do orçamento paramétrico, que a gente inclui também dentro dessa pasta de estudo de viabilidade, né, onde o cliente está querendo entender se a obra dele ela vai ser uma obra lucrativa, se vai ser uma obra viável, né? A gente pode trabalhar com diversos fatores, mas um dos estudos de viabilidade que a gente desenvolveu aqui na If Designers foi justamente com o software da AutoKey Visio dessa solução para desenvolver um estudo de viabilidade, um orçamento estimativo de um complexo educacional aqui na cidade, onde a gente teve disponível somente projeto de arquitetura, um DWG mesmo, bidimensional. E aí a gente pensou, cara, como é que a gente pode agregar valor a esse estudo? Como é que a gente pode trazer dele, além de um estudo de viabilidade, além de um orçamento estimativo? Então, através do DWG, a gente fez uma modelagem básica, tá, de um tridimensional, levou para dentro do QI Visos e através de algumas parametrias de visualizações assim, com a norma, com alguns pontos levantados como janelas, portas, uma modelagem básica, a gente foi criando um estudo de viabilidade que foi o nosso orçamento estimativo. E o resultado foi bem bacana, tá? O pessoal ele gostou bastante, foi um resultado que foi além do esperado, tá? Então ficou bem próximo daquilo que eles estavam esperando também em questão de valores e foi uma fundamentação muito maior para saber se aquela obra ela iria dar o resultado previsto. Acho que isso só traz aqui já até um adiantamento, né? A questão do uso do BIM, né, pessoal? Acho que isso facilita ali no quesito de a gente poder avançar com as etapas ali do nosso projeto, né? O orçamento, obviamente o orçamento geralmente ele acompanha, né, a etapa dos projetos, então tem um projeto ali, desde o projeto legal até, né, os preliminares, até o projeto legal, o projeto executivo, geralmente a gente atualiza o orçamento, né? E quando a gente trabalha com a metodologia BIM, a gente permite com que a gente automatize muito esse processo e evolua ali, né, a orçamentação de uma forma que fique muito ágil, né, realmente, de a gente entregar um orçamento de forma ágil, de forma rápida, de forma bem legal, bem coerente ali em cada etapa. Essa é a intenção, ali, né? Essa é a intenção de todo o processo, né, Felipe? Exatamente. A gente também tem o analítico, né, que seria o orçamento ali, que a gente pode considerar como sendo o final de fato, né?
onde obviamente nele aparecem todas as suas considerações de composições de custo unitárias, né, todos os seus insumos, enfim, realmente é um orçamento detalhado, né, tanto é que a gente pode chamá-lo de analítico detalhado, né, obviamente que os nomes, né, variam, podem sofrer variações, conforme, né, pode ser que você chame diferente, né, mas acredito que esse nome seja um padrão, né, e ainda a gente tem a possibilidade do orçamento sintético, né, ou resumido, né, a gente também pode chamar assim, que é basicamente o orçamento analítico, só que somente por etapa, né, onde a gente consegue visualizar ali os custos das etapas construtivas. Então, às vezes, a gente quer apresentar um orçamento para um cliente, mas a gente não quer abrir nossa planilha inteira de orçamento para que ele veja os custos de materiais, de mão de obra, né? Porque justamente às vezes é algo confidencial, o cliente ainda não fechou a obra, por exemplo. A gente apresenta ali um orçamento sintético para ele, justifica ali os custos de cada etapa, e aí, na sequência, a gente pode avançar com uma concretização de fato da obra, enfim, né? Acho que também é uma possibilidade. Vocês fazem... Exatamente como a gente faz aqui. A gente tem alguns entregáveis de orçamento, dentre eles está o orçamento sintético e o orçamento analítico. Como você falou aí, da mesma forma, o analítico ele está trazendo com a mesma estrutura, né? A mesma EAP, estrutura analítica do projeto. Então ele está abrindo não só o serviço, ele está abrindo todas as composições, coeficientes de mão de obra, coeficiente de material. E o sintético a gente usa aquele mais fechado, que está somente com o serviço dentro da nossa estrutura. E a gente também entrega, além disso, tanto sintético, a gente entrega um resumo, né, que a gente acaba fazendo arquivos separados. O sintético ele acaba sendo, como eu falei, a estrutura analítica do orçamento, com todos os serviços, e o resumo pode ser até um a mais para o teu cliente, né? Quando você entrega uma forma dele visualizar aquele orçamento, ao invés de estar com linhas muito grandes, se você trabalha com estrutura analítica de projeto, como é a nossa, muito grande, você acaba precisando de algumas pastas para você se guiar um pouco mais rápida. E aí a gente demonstra só através dos capítulos. E tem capítulo 1, a disciplina de fundações, estrutura, instalações. Então a gente tem essa diferenciação dos nossos entregáveis. É realmente, pessoal, importantíssimo ali a gente sempre trazer uma novidade, sempre trazer ali um a mais ali de entregável para o nosso cliente, né? Justamente visando, né, uma forma que a gente muitas vezes não sabe se o cliente ele tem algum domínio do assunto ou não, né? Ele pode ter ou não pode ter. Então é sempre bom a gente pensar, né, que o cliente... Às vezes é bom a gente conversar com ele justamente para entender isso, né? É bom a gente preparar ali da melhor forma possível, imaginando que da melhor forma para ele entender o que a gente está falando, entender de onde vieram os custos, né? Às vezes, até aconteceu algumas vezes, como que eu vou justificar para o cliente ali o custo de fundações, né? Que é uma etapa extremamente importante, mas muitas vezes o cliente, ele, pelo fato de não conhecer muito, né, a parte construtiva, ele não enxerga ali o valor, um valor naquela etapa, justamente porque ela é parte enterrada, né, da obra. Então, como que a gente faz para justificar todo esse investimento, né? Então, acho que é importante ter esses cuidados mesmo que o Ascanio comentou. Ao mesmo passo que tem cliente que quer saber aquilo mais detalhado, quer ver aquele orçamento mais aberto, tem cliente que só se importa com aquele resultado final, né? Então, às vezes, quanto menos informação a gente chegar com aquele resultado final, que brilha mais nos olhos dele, a depender do perfil do cliente, pode até que seja melhor, né? Então, é aquilo da gente estudar, conversar, entender o perfil do cliente que você está trabalhando, tá? A gente hoje tem uma rede de parceiros muito grandes e tem clientes que eles preferem esse resultado durante todos os passos. Eles querem ver a modelagem, eles querem ver o planejamento. Mas a gente tem cliente que diz, o orçamento é o coração da minha obra. Eu quero ver o orçamento e não sossego enquanto o orçamento não está pronto. E acaba não entendendo que tem aquele fluxo, né, de trabalho até chegar na orçamentação. O orçamento final ali é um processo, né, Ascanio? A gente tem realmente muitas etapas, né? E realmente, pessoal, a dica, né, que a gente pode dar aqui é justamente converse o máximo possível ali com os clientes, de vocês entendam qual que é a melhor maneira de fazer uma apresentação agradável ali na questão de realmente apresentar um custo, né? Porque essa parte é extremamente importante. Às vezes é o que define, né, um projeto ali bem elaborado, bem compatibilizado junto com o orçamento ali bem estruturadinho, né, bem quantificado, bem orçado ali. Em cotações também geralmente é o que define ali uma obra também, uma nova obra, um novo empreendimento. Então é sempre muito importante esse ponto, Ascanio, muito legal a sua contribuição.